O Ainz planejar sua morte foi algo que causou um grande alvoroço dentro de Nazarick, cara. Com certeza você não devia estar sabendo disso. Até porque isso aí seria um problema, já que ele poderia ser revivido de boas por qualquer um. Assim como ele mesmo reviveu a Shallter lá no início, lá no anime que a gente viu. Só que o Demiurgus foi uma peça importante para isso não acontecer, para as pessoas simplesmente não chegarem a reviverem o Ainz a troco de nada. Até porque não daria, né, já que ele ainda estava vivo, porque ele forjou a morte, ele morreu aí, né, entre aspas. Até porque você já sabe também como é que a Albedo devia estar no meio disso tudo, né. Perdeu o Momon-sama, né, ela tava, desesperada depois da suposta morte do Ainz. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Se liga só nesse vídeo aqui, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo começou lá no início, quando a Albedo mostrou a gente lá no anime os seus verdadeiros sentimentos com relação ao Ainz, né? A guilda Ainz Ougon. A gente sabe que ela ama o Momonga, o personagem que trocou o nome pro Ainz especificamente. E odeia a guilda porque ela simplesmente deixou o Ainz sozinho, deixou ele pra trás. Mas isso tudo foi refletido bem mais na frente, mais especificamente lá pro volume 13, onde a própria Albedo e o Demiurgo se depararam com a maior emergência que eles já viram nesse mundo, cara. Literalmente, a morte do grande Overlord, Ainz-sama. Pois é, o problema é que esse plano do Ainz aí de forjar a morte não foi contado pra eles, ele não falou pra ninguém. E isso acabou trazendo uma grande divergência de opiniões dentro da tumba quanto a trazer ele de volta à vida ou não. A Albedo agiu da forma emergencial mesmo, da forma imperativa, que levava em conta todos os sentimentos dela pelo Ainz. Então ela queria reviver o Ainz o mais rápido possível, o mais rápido que desse, para não ter nenhum problema, mesmo dentro da tumba de Nazarick. Ela até deu como justificativa que os NPCs precisavam de um governante superior, né, um ser supremo para poder cuidar deles, dar as ordens e tudo mais. Só que a gente já sabe que isso vem acontecendo durante toda a história. O Ainz já estava treinando os seus subordinados para eles aprenderem sozinhos, pensarem por si mesmos e conseguirem fazer as melhores estratégias, tomarem as próprias decisões. E isso começou acontecendo lá com o Coctus, e a gente foi vendo isso se desenvolvendo com o passar da história. E cara, eles não escolhem coisas erradas, tanto que o Demiurgo divergiu no pensamento com um ponto de vista bem mais racional do que a Albedo. Ele pede pra Albedo ter calma, porque se a gente for parar pra pensar, se existiu alguém que foi capaz de derrotar o Ainz, pode-se presumir que essa pessoa ou não estaria sozinho, teria mais de uma pessoa, ou então seria, se fosse uma pessoa muito forte, mais forte do que o próprio Ainz. E como a gente sabe, os únicos seres que seriam fortes o suficiente para fazer isso com o Ainz seriam outros players. Ou a Albedo, de dentro de Nazarick, mas ela não conta porque ela não sai de Nazarick mesmo, então seriam basicamente outros players desse mundo. Por isso, antes deles saírem ressuscitando o Ainz aleatoriamente, algo tinha que ser feito, eles tinham que pensar num processo de segurança de ressurreição. E eles teriam que garantir que nada surtiria efeito negativo por causa dessa ressurreição. Por exemplo, se caso o Ainz fosse ressuscitado e depois morresse de novo, simplesmente eles teriam gasto todos os recursos e o tempo em vão. Mas isso poderia acontecer se o Ainz estivesse amaldiçoado com uma morte instantânea, provavelmente. Se ele renascesse, já era, voltava para a morte de novo. Então, essa maldição teria que ser quebrada primeiro, teria que ser tirada da frente como um obstáculo. Portanto, ao invés de simplesmente trazer ele de volta o mais rápido possível, o Demiurgo ia fazer o quê? Pensar, analisar todas as possibilidades, as coisas possíveis e impossíveis de se acontecer durante esse processo. Porque até o impossível tem que pensar nesse mundo, né? Convenhamos, o impossível nesse caso se torna possível. E o próprio Demiurgus teve a promessa de que ele traria o Ainz de volta se, somente se, os benefícios dessa ressurreição fossem maiores do que os riscos do Ainz e para a própria Nazarick inteira. Essa diferença de opinião ali acabou criando uma aura de hostilidade entre a própria Albedo e o Demiurgus, né? E foi completamente tomada no lugar nesse momento. Mais pra frente então, a Albedo começou a pensar que a agência de espionagem do Demiurgo pudesse inibir profundamente também e expor ela, né? A expor de fato o que ela estava planejando. O que era estranho, porque a pergunta seria: qual era o motivo dela esconder um segredo do Demiurgus? Calma, eu vou te explicar, cara. O Demiurgus foi treinado para agir das formas mais inteligentes possíveis em prol da conquista total do mundo e de Nazarick, né? Sendo assim, ele era um NPC muito obediente e ele relatava qualquer desconforto para o Ainz.
E aí é que tá o problema. A Albedo tava em segredo criando alguns planos. Ela começou a deixar um pouquinho transparecer esses planos de acabar com os seres supremos, apesar deles não estarem nesse mundo, né? Ela criou um grupo para isso, um esquadrão da morte, com os NPCs absurdamente fortes, destinados a matar qualquer um dos seres supremos antes que eles pudessem simplesmente se aproximar ou fazer contato com Ainz. E aí é que tá, cara, é aquilo que a gente comentou lá no início. A Albedo ama apenas o Momonga, até porque ele colocou isso nas configurações dela antes de ficar preso dentro do jogo. E ela achando que ele tinha sido enganado por toda a guilda Ainz Oogun, apesar de perceber instantaneamente que isso provavelmente não passaria de uma mentira desesperada, o Ainz ainda ouviu o que a Albedo tinha para dizer e ficou tão emocionalmente envolvido com ela nessa mentira que obviamente ele até rompeu o próprio amortecedor emocional dele. A Albedo, provavelmente conversando com o Ainz, percebeu o quão fácil seria manipular ele com os seus amigos. Provavelmente porque o Ainz era muito incrédulo e ingênuo quando se tratava dessa galera, que eram os companheiros dele. Ele gostava muito da guilda inteira. Por isso até ela agia de forma mais cautelosa, cara. Porque se a gente for parar pra pensar que os players que tiveram nesse mundo já foram os mais impactantes ali, os 8 reis da ganância, apesar de travarem uma guerra e vencerem juntos contra os dragões, eles criaram uma responsabilidade por um império inteiro. E então, depois, lutaram uns contra os outros por causa dessa divisão, né, de bens. Segundo o que está escrito o próprio Maruyama-zão, ele falou pra gente que os reis da ganância lutaram entre si por causa de poder, cara. E se o Ainz estava dominando o maior poder possível desse mundo, então era razoável se dizer que se os seres supremos resolvessem aparecer do nada, isso potencialmente podia acontecer. Eles poderiam fazer o mesmo com o Ainz. E como o Ainz, junto com todos os outros companheiros dele, conseguiu de fato construir uma amizade significativa, uma guilda mesmo, uma aventura boa, eles conquistaram a masmorra mais difícil dentro do jogo de Yggdrasil, que era a Nazarick. Então, eles tiveram uma responsabilidade de criar a tumba e transformar numa das melhores guildas que já existiram. O Ainz não teria pensado que eles fariam algo do tipo. Seria como uma forma de inocência dele por parte dos companheiros. Ele não ia atacar um companheiro, ele ia tentar, né, fazer os dois ficarem juntos, às vezes até por trás dos panos, até porque tinham companheiros dele que eram estrategistas natos, tá? Tinham seres supremos estrategistas natos e que pensavam muito mais. Imagina só um cara mais forte do que ele. Se bota o Touch Me, por exemplo, pra lutar contra o Ainz, quem você acha que ganharia? Tirando o Nazarick, obviamente, a gente tá falando de 2 players aí. O Touch Me é campeão mundial, cara. Portanto, então, a Albedo provavelmente procurava destruir qualquer ser supremo que ela pudesse encontrar. Ela buscava eles mesmo, antes do Ainz, tá ligado? E desde então, ela também deixou claro, diante da punição da 8 dedos, que ela não se importava com o nome Ainz Oogun. Ela só fazia as coisas que foi ordenada pelo nosso esqueletão, o Momonga. Mas não tinha paixão nenhuma, nem interesse nenhum de executar a ordem para punir a Ilma, por exemplo, a 8 dedos. E comparado com isso, lá no começo da história, a raiva que a Albedo sentiu quando o Ainz perdeu um dos seus milhões de pontos de vida por causa do anjo da Teocracia Slane, o anjo de escala mais forte que eles invocaram lá, naquela época, a Albedo planejava isolar completamente o Ainz, ou melhor dizendo, o Momonga, não deixar ninguém chegar próximo a ele, justamente para que ele pudesse passar a eternidade junto com ela. E aí é que entra o Demiurgo de novo no jogo, cara. Provavelmente ele já teria percebido todo o plano da Albedo por causa das explosões emocionais que ela tinha. A gente sabe que ela simplesmente demonstra tudo da melhor forma possível, né? Ainda mais que ele entrou e viu ela lá deitada lá na cama, se agarrando com os bonecos de travesseiro que ela fez do Ainz, cara. Então a gente sabe que o Demiurgo também é um cara apaixonado pelo Ainz. Não no sentido que tu tá pensando, né? Olha lá essa mente poluída aí, cara. Mas chega ao ponto dele simplesmente desejar ter sido criado pelo Ainz ao invés do Hubert Alain Odell. Ou seja, apesar dele obviamente amar o Hubert, né, gostar do Hubert como um criador querido, isso também prova pra gente que o Demiurgo tá interessado genuinamente no Ainz. Só que ele não é um cara tão emocional aí, eufórico, se atirando em cima do Ainz, né, querendo fazer tudo pelo Ainz, igual a Albedo e a Shallter, por exemplo, são. E cara, lá para onde ele foi enviado para castigar os meros mortais que ousaram insultar o nome de Ainz Oogun, ele passou a conquistar as 8 dedos e tornou-se subservente do Ainz, porque seria muito mais benéfico para a própria Nazarick do que apenas se torturar os caras até o fim da vida deles, tá ligado? E lembrando pra vocês que, em contraste com o Albedo, o Demiurgo tava boladão com a vida, só que ele escondeu toda essa fúria e os impulsos cruéis dele, escondendo tudo por trás do seu sorriso. O que ele fez, na verdade, foi uma abordagem muito mais inteligente para poder interpretar as ordens do nosso querido Momonga. Que, sinceramente, cara, já era de se esperar já, né? A gente conhece a peça, sabe como é que é, ó. A mente do Demiurgo trabalha de uma forma diferente do que todas as outras.
E o Demiurgos conseguia imaginar sem sombra de dúvidas nas 8 dedos ali, ó, brincando na sua fazendinha feliz e tal, ao invés de tomar um banho de água fria aí durante uma semana. Mas enquanto o Demiurgos seguia com a sua agência de inteligência, isso seria extremamente determinante para os planos da Albedo, cara. Ela já até chegou a alcançar uma parte disso quando descobriu que ela estava tão envolvida no trabalho que foi complicado até mesmo para ela planejar contra a agência de inteligência do Demiurgos. Então ela precisava de alguém para poder tirar um pouco da sua carga de trabalho para que ela pudesse pensar como uma figura diferente, pensar de uma forma diferente e agir contra todos os empecilhos que ela tem para ficar junto com o Ainz. No fim das contas, ela conseguiu a Renner, que a gente viu que ela foi, inclusive, já conversou com a Renner. No vídeo da Renner eu contei isso pra vocês. Quando ela visitou a Renner, trocou presentes com a Renner e conversou bastante com ela sobre o Climb. Ela viu que a Renner não seria apenas uma substituta, na verdade seria mais do que isso. Agora que o Ainz estava fora, ia dar tempo suficientemente necessário que ela precisasse para agir pelo seu próprio interesse, especialmente depois que ela tinha visto como que a Renner conseguia controlar o Climb depois da sua ressurreição. Porra, isso é muito sinistro, galera. Agora, o Demiurgo pode estar ciente dessa indiferença da Albedo em relação a todas as outras coisas queridas por ele e também o nosso grande caveirão. Também sabe de todos os sentimentos egoístas que ela supre com o Ainz, que podem colocar inclusive tudo que ele estava planejando em risco. Então ele pode estar secretamente também tentando conter a Albedo de fazer alguma besteira, enquanto ela tenta se livrar o máximo possível do Demiurgos, manobrando todas as suas ideias. Só que agora não tem como negar. Ela já tem as suas tropas desenvolvidas de elite, com os NPCs mais roubados que a gente falou, e também tem tempo suficiente para agir, ou seja, juntou o útil ao agradável, mano. Mas pro Demiurgo provar que ela estava fazendo isso tudo por trás dos panos aí, ele precisa de evidências incriminatórias para poder falar, né, sobre todos os planos da Albedo. E ainda sem contar que tem um terceiro fato nesse meio aí, que é o ator de Pandora, cara. Pode ser literalmente que ele seja um coringa pro Demiurgos. Por quê? Vamos explicar direitinho. Cara, já que ele é uma criação pessoal do Ainz, portanto ele pode ser confiável o suficiente para ficar do lado do Demiurgos, que quer salvar o Ainz e tem ali uma ligação mais forte com ele quando chegar a hora. Até porque já foi mostrado que ele pode imitar o Ainz perfeitamente. E, cara, tá na mesma unidade da Rubedo, que é a unidade que simplesmente foi criada pela Albedo. Ou seja, a Rubedo é o ser mais poderoso de Nazarick, cara. E que, convenhamos aí, segundo a Albedo, ela segue as próprias ordens apenas do Ainz. A Rubedo não é o tipo de ser que simplesmente pensa em seguir as ordens de qualquer outro ser, nem mesmo da sua irmã sendo comandante de todos os seres de Nazarick ali, cara, todos os guardiões. Ela é uma pessoa que age independentemente de qualquer outro guardião e só segue as ordens instintivamente do Ainz. Por isso que a gente até estimula que ela seja um golem ou alguma coisa tipo Gargantua, né, que pode ser ativado. Só que isso é porque também existe uma profecia da Nigredo, que no caso é a outra irmã da Albedo, que não se sabe se vai ser realidade ou não. Mas assim, estava previsto que a Rubedo traria um grande desastre para Nazarick, eliminando ou o Demiurgos ou o Albedo, literalmente. Se ela é mais forte do que o Ainz, cara, ela tem plena capacidade de matar qualquer um dos dois. Isso porque, provavelmente, ela pode ser enganada pela Albedo ou então pelo ator de Pandora se passando pelo Ainz, que foi mandado de fato pelo Demiurgos, cara. Então assim, se ela ficar boladona da vida, ela pode acabar com o Albedo ou com o Demiurgos. É um dos dois aí. O ator de Pandora tá meio que intermediando o negócio lá, tá ligado? Mas ela já tá num nível, pô, surreal. Qualquer um, na verdade, se sentisse enganado, eu acho que cairia na pancada ali. E a gente sabe que tem seres de andares que são muito mais fortes. Por exemplo, a Shallter no X1 ganharia da Albedo tranquilamente, mas perderia para Rubedo. Você pode ter certeza que ela perderia para Rubedo. Então, a gente espera que o Demiurgos possa descobrir. Se ele descobrir o que a própria Albedo está planejando, ele vai contar para o Ainz, né? E o Ainz pode até conversar com a Albedo e explicar para ela todos os acontecimentos, porque simplesmente ele diz da forma que ele acha, né? Ele não tem raiva dos outros amigos dele. Na verdade, ele queria muito ver os outros companheiros. E vira e mexe, tem vários flashbacks dentro da história pra gente, vendo os antigos amigos dele. Na época que ele conversava muito com o Peronontino, que ele falava com o Takemi Kazuchi, falava com o Hiruhiro. Hiruhiro, inclusive, foi o que tava junto com ele antes do servidor ser finalizado, cara. O Touch Me, então, cara, nem se compara. Se botar Touch Me e Ainz junto, mano, eles só andavam por aí, pro lado do outro, é marido e mulher, tá ligado? Então, pô, ele adoraria ver os seus companheiros, mas não pra lutar contra, obviamente. Isso aí são teorias muito mais futuras de um volume 17, talvez, né?
Então, me diz aí, cara, o que você acha dessa previsão louca da Nigredo? Será que vai rolar? Será que a própria Rubedo vai se virar contra a irmã ou contra o Demiurgos? Será que o Demiurgos vai contar isso tudo, vai conseguir revelar os planos da Albedo completo no fim das contas? Conta pra gente aí nos comentários o que você acha, cara. Eu tô doido pra ver. Gosto muito de ver os comentários de vocês, principalmente de Overlord. Teorias e mais teorias a gente ama criar juntos aqui, cara. Então, se você curtiu esse vídeo também, capricha no likezão, cara. Deixa o like, ó. A almofadinha ali tá mandando, hein? E se você não for inscrito no canal, se inscreve também, cara. Isso vai ser muito importante pra você, pra continuar acompanhando, porque eu vou estar continuando trazendo pra vocês muito mais conteúdo de Overlord. Inclusive, conteúdo que já tá pra lançar, tá? Cai entre nós aí, já tem algumas especulações do volume 16 também, que inclusive ele já tá escrito, tá? E parece que o Ainz vai ajudar o Reino dos Elfos. Parece, hein? Tô confirmando nada aqui ainda não, hein? Olha lá! Tamo junto sempre, galera. Obrigado por sempre dar essa força pra gente de coração. Vocês são brabos pra caramba. E eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Conto contigo. Tamo junto. Fui!